Glória a Deus. É igual a Sunamita. Tá tranquilo? Tranquilo. Vai tudo bem. Por dentro. Mas isso é bom, né? Esse temor, esse medo. O ruim é quando você não tem mais esse medo, né? Você se acha o tal. Ah, tô tranquilo. Vou tirar de letra. Esse temor, sempre que possamos pedir a Deus sempre esse temor, esse medo de estar no altar. Porque a gente não está falando de qualquer pessoa. Estamos falando de Jesus Cristo. E eu não estou falando com qualquer pessoa, estou falando com a igreja do Senhor. A igreja que vai morar no céu. Amém? Beber uma água antes. Vamos abrir em Lucas 5. Lucas capítulo 5. Sobre a história de Pedro. Lucas 5, capítulo 1 em diante. Do 1 ao 11. Amém? A pesca maravilhosa dos primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, era o de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temais, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O versículo 2 fala: lavar as redes. Pedro não consegue nada. Ele, frustrado, vai lavar as redes porque a rede ficou suja. Não conseguiu peixe, só conseguiu sujeira. Mas ele lava as redes sabendo que a próxima noite vai ter que pescar de novo. Então ele tem que lavar a rede para a próxima pesca. Lavando, frustrado, triste de não ter pescado nada. Por isso não interessa como foi o seu ontem. Pedro estava lavando a rede frustrado, mas ele sabia que a próxima noite ele ia tentar de novo. Então não interessa como foi o teu passado. Lava as tuas redes. Nós vamos lavar a nossa rede, tirar a sujeira, tirar o passado. Saber que vamos tentar de novo, vamos começar de novo. Só abrir um parênteses aqui, gente. É a primeira vez que eu faço um esboço. Eu nem sei fazer esboço. Eu fiz quase uma carta. Então, tenha paciência comigo. Eu sou café com leite ainda. Por isso não interessa como foi o seu ontem.
passado do jeito que foi, ele é passado, ficou para trás. O que passou, passou. Foi ruim, mas não te matou. A glória de Deus continua presente na tua vida. A gente fica apegado ao que passou, é o emprego que perdeu, é algo que perdeu, um parente que morreu, um filho que se perdeu. Mas a gente tem que lavar as redes e continuar. Saber que o amanhã é outro dia. Temos que viver a dor da perda, a dor do luto? Temos. Mas tem que chegar uma hora que a gente tem que parar, recomeçar, se reerguer, lavar a rede e pescar de novo. Versículo 8 diz assim: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ausenta-te ou afasta-te, sai de perto de mim, em algumas versões. Chegando na praia, Pedro disse para Jesus: se afasta de mim, pode ir embora. Você é um homem santo e eu sou um homem pecador. O que eu precisava, o Senhor já me deu, que era o peixe, e estou satisfeito. Muitas vezes a gente só quer de Jesus o que Ele pode dar. Senhor, até aqui só. Eu não sou digno. Você é santo, eu sou pecador, o que eu queria estar aqui, foi o peixe, já está bom. Mas Jesus queria um relacionamento com Pedro. Jesus não queria viver um momento com Pedro no barco. Jesus queria mudar a história dele. Jesus não quer ter momento conosco. Momento, o mundo tem lá fora. Momento com drogas, com prostituição, com bebidas. Mas Jesus não quer momento. Jesus quer mudar a história, quer entrar na nossa história. Jesus não entrou no barco de Pedro à toa. Não foi aleatório. Jesus falou: entrei no seu barco para mudar a sua história. Antes de entrar no seu barco, eu quero mudar o teu coração. Você vai ser pescador de homens ou de almas. Algumas versões falam almas. Pedro abandona seu passado e começa a viver uma história com Jesus. Experiências sobrenaturais, na transfiguração, no monte. Tem a parte que ele anda sobre o mar. Não vou me ater a isso não, vocês já sabem. Mateus 8,14. Vamos abrir, por favor. Mateus 8,14. Calor, você não sente calor, não? Suando, gente. E não é espírito, não. É a carne queimando. Mateus 8,14. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Levantou-se e o serviu. Chegaram à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e eles, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Pedro leva Jesus para casa. Quando Pedro leva Jesus para casa, ele leva Jesus para a sua intimidade, um lugar onde ele é de verdade, onde a máscara cai, onde seus parentes te conhecem, seus vizinhos te conhecem. Nós temos que levar Jesus para a nossa casa. É muito fácil ser crente na igreja. É mais difícil ser crente em casa. A nossa oração em casa é diferente da oração aqui. Aqui a gente quer fazer a oração bonita, diante dos querubins, o beneplácito da sua glória.
Em casa você só, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Sou pecador. Né? Então, em casa que a máscara cai. Em casa que seus filhos te conhecem. Seus pais te conhecem. Sua esposa te conhece. Seu esposo te conhece. Então temos que levar Jesus para casa. Não acabar o culto aqui e ir para casa, não. Leva ele junto. Nós somos cartas de Deus. 2 Coríntios 3, 2-3. 2 Coríntios, vamos abrir, por favor. Nós somos cartas de Deus. Então, a nosso parente, nosso vizinho tem que nos ler como carta de Deus. É dar o testemunho sem palavra. 2 Coríntios é depois de 1 Coríntios. Só ajudei. 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 3, do 2-3. Porque se eu vos entristeço, 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas na tábua de carne do coração. Pedro está vivendo uma história com Jesus, mas chega uma hora que ele nega. Melhor, ele diz que não vai negar Jesus. Vamos abrir em Marcos 14. Hoje é só a Bíblia, eu estou acostumado com a escola dominical. Eu falei, não sei pregar, gente. Esse negócio de pregar não é de Deus para mim, não. Eu sei mais ou menos dar aula. Vamos abrir Marcos 14, 27-31. O livro de Marcos é escrito para os romanos. Ele foi escrito para os romanos. Ele apresenta Jesus como servo. Marcos 14, do 27 ao 31. Pedro é avisado. Disse-lhe Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse, com mais veemência, ele insistiu ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira diziam todos também. Ele ainda insistiu com Jesus que não ia negar. Pedro está vivendo uma história com Jesus, mas a história de Pedro quase acaba em Lucas 22. Vamos abrir o Lucas 22. Um pouquinho depois. Vinte e dois, 49. Vamos ler do 47 em diante, para entender. Quando Jesus foi preso. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que chamava Judas, ia diante dele. E chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada? E um deles aqui é Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Respondendo Jesus e disse, deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Esse Jesus, Judas no caso, Pedro no caso, Pedro cortou, com certeza ele mirou o pescoço do oficial, não foi a orelha. Ele desviou, pegou na orelha. A história de Pedro aqui, se Jesus não intervisse, ia acabar.
porque Pedro ia ser preso, julgado, condenado e morto por ter tentativa de homicídio contra um oficial romano. A história de Pedro aqui ia acabar neste momento. Mas Jesus interveio, pegou a orelha, colou de volta, fez um milagre. Não tinha uma prova, a orelha estava no lugar, então Pedro não fez nada. Então Jesus conseguiu intervir. Muitas vezes a gente faz coisas, né? Muitas vezes a gente faz coisas que tenta acabar com a nossa história. A gente erra, nós temos que orar por nós mesmos, muitas vezes. Né? Uma briga no trânsito, a gente falou sobre isso na escola dominical. É no trabalho, é uma coisa que você se estressa. Então, são coisas assim que podem acabar com a nossa história, do nada. Mas Jesus é o nosso advogado, que nos intervém e nos defende. Lucas ainda 22, 54. Aqui é quando Pedro nega Jesus. Lucas 22, 54 a 62. Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, levaram-o e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, guarda isso aqui, assentado ao fogo. Algumas versões falam fogueira. Vendo Pedro assentado ao fogo, puseram os olhos nele e disse, ele também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, também, homem, não sou. Passara quase uma hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro aqui não negou, não foi uma negação superficial. Ele negou tudo que viveu com Jesus. Ele negou a transfiguração, ele negou que andou sobre o mar com Jesus, negou que morou os 12 com Jesus, negou toda a experiência que ele teve com ele, todo o relacionamento que teve com Jesus. Ele negou tudo e, na minha opinião, sem necessidade. Porque as pessoas podiam falar, você estava com ele. Eu sei, você também estava. A multidão, todo mundo cercava Jesus, eu vi você com ele também. Muitas pessoas que foram curadas por Jesus se afastaram dele. Na hora se afastaram dele. Ninguém quis dizer, eu conheço, eu também conheço. Deixaram Pedro na berlinda. Pedro negou tudo que viveu com Jesus e se isolou. Vamos abrir Marcos 16, 7. Imagina o olhar de Jesus para Pedro. Imagina quando Pedro viu Jesus olhando para ele depois de ter negado. Pedro diz que ele se isolou e foi chorar amargamente. Não deu tempo nem de pedir perdão a Jesus por ter negado. Marcos 16, 7. Com isso, Jesus se preocupou com Pedro. A ressurreição de Cristo, o anjo falou, mas ide, vamos ler do 1 em diante. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. No primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Entrando no sepulcro, viram um mancebo, um jovem, assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca. Ficaram espantadas.
ou seja, um anjo. Porém ele disse: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E sabia que Pedro não estava bem. Avisa Jesus que ressuscitou, avisa também a Pedro que está tudo bem. Jesus ressuscitou. João 21. João 21, do 1 ao 17. João 21, do 1 ao 17. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim, estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco. Naquela noite, nada apanharam. Pedro, voltando ao passado, Jesus falou que não queria ele mais como pescador de peixe, mas pescador de homens. Ele voltou ao passado de novo, sem esperança. No versículo 4, já é manhã, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filho, tendes alguma coisa a comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Sempre afoito, se jogou no mar antes. Os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. E levando a rede cheia de peixes, logo que desceram da terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Lembra que Pedro estava perto da fogueira, na hora que negou? Jesus aqui fez uma fogueira de novo, para reconstruir o cenário, né? Para lembrar Pedro de novo de onde ele errou. Ele quis mexer de novo na ferida dele, para poder curar. Aquela ferida não estava cicatrizada ainda. Jesus quis voltar de novo a cena. Por isso Jesus perguntou 3 vezes que o amava. Vamos ver aqui. Versículo 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Pedro, Simão, filho de Jonas, amais-me mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe Jesus 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amais-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amais-me? Acho que a ficha de Pedro caiu aqui. Simão entristeceu-se por ter lhe dito 3ª vez. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus perguntou a ele 3 vezes, para poder lembrar, confirmar que o que ele viveu é passado. A negação que ele teve, o que ele negou, foi passado. Jesus tinha esquecido já, para ele continuar. E tinha muita coisa pela frente ainda. O Espírito Santo estava chegando já. Ele ia voltar para o céu, o Espírito Santo estava chegando. Ele quis dizer para Pedro: Pedro, bola para frente. Eu já te perdoei. Vamos abrir em Atos 2, 41. Apocalipse 2 fala
lembra-te de onde caíste. Então, Jesus quis mostrar para Pedro, lembra de onde você caiu. E levanta. Atos 2. Aqui mostra como Jesus mudou a história de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus falou que ele seria pescador de homens ou de almas. Aqui se cumpre o que Jesus prometeu para ele. Atos 2, 41. No discurso de Pedro, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A pregação de Pedro. Negou Jesus 3 vezes. Jesus perguntou se ele o amava 3 vezes. E ganhou quase 3.000 almas. Aqui mostra que Jesus mudou a história de Pedro. E tem mudado a nossa história. Ele muda a nossa história. Promessas que ele tem feito, promessas impossíveis, promessas absurdas. Quem tem promessa impossível aí? Quem tem promessa que já está no outro nível, já está absurdo, já está. Eu tenho uma promessa absurda, que eu não posso falar ainda, mas é tão absurdo que se eu contar, acho que o pastor Ivan até me repreende. De tão absurdo que é. Mas Deus prometeu. E quando Deus promete, Deus cumpre. Eu creio que nós, cada um de nós vai estar futuramente, esse ano ainda, contando nossos testemunhos. E Deus mudou a nossa história. Deus cumpre o que promete. Eu não estou chorando não, gente. É a luz que está ofuscando a vista. Mas são 8h32, acho que até aqui o seu passadista procedência minha. Eu quero agradecer a oportunidade, estou feliz, nervoso, perna tremendo, mas feliz por ter até que enfim, dito sim. Glória a Deus. Foi suada essa oportunidade, hein? Né? Os mais perto sabem.